tarde, a alegria de poder estar juntos. Eu quero ler com você, eu quero mergulhar com você hoje no Evangelho de João e expor as Escrituras em João. João, dos Evangelhos, ele é o mais profundo, porque tem alguns motivos pelos quais o Evangelho de João é o mais profundo. Você sabe que existem 4 evangelhos para poder retratar na profundidade quem Jesus é. E por que 4 evangelhos? Porque você precisa de no mínimo 4 pontos de vista para poder examinar algo de forma profunda. Mas também os evangelhos, eles vêm consolidar aspectos diferentes de Jesus. Então, em nada Jesus usurpou a sua vinda ao mundo. Legalmente, ele é rei, diga amém por isso. Não, fala amém de verdade, diga amém. Aí, tá melhor. Legalmente ele é rei, por isso Mateus retrata Jesus enquanto rei. Por quê? Quando nós dizemos que ele é rei, ele é rei. Então Mateus traz a genealogia de Jesus, passando por Davi para dizer: ele tem sangue real de Davi, por isso que ele é chamado de filho de Davi. Ele pode estar sobre o trono governando, porque também é rei e tem sangue real. Mas aí Marcos vai retratar não só ele como rei. Então quando você vai ler Mateus, por exemplo, Mateus começa com uma genealogia que vai conectar Jesus a Davi. E tudo que nós vemos, inclusive Mateus vai se fechar com uma visão escatológica. E tudo que Mateus está retratando é a partir de um lugar de realeza de Jesus. Mas ele também, Marcos, vai tratá-lo como servo, porque ele não é só rei. Filipenses diz que ele abriu mão legalmente da sua glória, e ele tirou o versículo, a palavra no original, quando diz que ele se despojou de Deus, é que ele tirou uma capa de Deus e agora ele veio para ser servo também. E é isso que inclusive foi o grande choque, porque como esse cara é rei, mas ele também se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Como ele é rei, mas ele também serve. Ele também é servo, e Marcos vai dizer ele é servo. Por isso que Marcos começa a narrativa e Marcos não coloca nem genealogia. Você sabe, pobre não sabe nem quem foi o bisavô, a maioria não sabe nem quem foi o pai. É complicado, né, gente? Por quê? Porque é verdade, famílias mais simples. Agora, famílias reais, elas sabem as genealogias. Vai pegar, eu estava vendo a rainha Elizabeth, ela puxou a árvore genealógica, inclusive ela também tem uma associação com Davi. Aí vai puxando, por quê? Porque famílias nobres têm sobrenome. Mas agora ele também diz: eu também sou servo. Então ele também não se incomoda com o fato de que ele também não tinha genealogia ao mesmo tempo, dizendo eu sou servo. Mas aí Lucas vem para dizer: ele é o filho do homem. Você sabe, para pagar o preço pela humanidade, alguém tinha que morrer. E se o salário do pecado é a morte, alguém tinha que ser entregue. Por isso nós cantamos aqui, você sempre precisa lembrar, você precisa de acordar lembrando: a sua liberdade custou a morte de um inocente. Para nós estarmos cantando aqui, podermos desfrutar do Espírito Santo, um homem inocente precisou morrer. Lucas vai dizer: ele é filho do homem, ele é totalmente homem. Ele veio, o verbo se encarnou para também nos ensinar a ser homens. Eu sei que tem gente que olha para o Evangelho e acha que o Evangelho está nos ensinando a ser Deus, né? Tem irmão que quer virar Deus. Mas Deus se torna homem para nos ensinar que tem uma beleza na humanidade. Tem uma beleza em ser homem, gente. Tem uma graça na vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, eu acho que The Chosen está ajudando a gente agora a ver um Jesus que dá risada, que tira sarro da cara dos outros, né? Que tem, tira sarro no bom sentido, né? Que tem essa alegria, esse humor, que vive as relações de forma profunda, porque ele é totalmente homem, mas precisava ser completamente homem. O maior dos milagres é que Deus reduziu aquele que criou o universo. João começa dizendo: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e não, por gentileza, vem comigo. Todas as coisas, tudo que existe foi criado por meio dele, e nada do que se fez sem ele, mas todas as coisas são sustentadas por ele. Aí sabe o que ele faz? Reduz. O Espírito Santo milagrosamente reduz o verbo a uma semente humana. Você sabe, a gente estava nessa luta para ter filho, e depois que a minha filha fez 8 anos, a gente falou: vamos ter mais um filho.
E aí a gente começou a tentar ter filho, e foi passando um tempo e nada de bebê vinha. Aí veio uma gravidez, a gente perdeu essa gravidez e continua, e aí nada, até que chegou um determinado momento que a gente falou, poxa, vamos pesquisar o que está acontecendo. E a gente foi pesquisar, e na pesquisa a gente descobriu que a Bruna estava com as trompas obstruídas, então que naturalmente falando não tinha como engravidar. E aí a médica falou, olha, procure uma profissional, uma irmã da igreja, falou, procure uma fertileuta para vocês entrarem por um processo como esse. Nós fomos procurar também uma irmã, e aí ela falou, pastor, eu vou te explicar aqui como funciona o processo, eu sou leigo. E ela passa, sei lá, mais de 1 hora me explicando como que funcionava o processo, minuciosamente. Enquanto ela está falando, eu no ápice da minha ignorância, ouvindo a explicação, eu falei para ela, e a gente vê tudo isso, né? O óvulo e o espermatozoide. Ela sorriu e falou, pastor, é uma coisa microscópica, a gente vê porque o aparelho nos dá tecnologia para isso, mas é uma coisa microscópica. Eu saí de lá curioso e coloquei no chat GPT, qual é o peso de um espermatozoide? São aqueles números que a gente nem conhece, aquelas medidas, porque qual que é o tamanho de um espermatozoide? Talvez você dê risada, mas naquele dia eu me dei conta que um dia o poder do Espírito Santo reduziu aquele que é Senhor de todo o universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, e a ciência diz que tem mais estrelas no firmamento do que grão de areia em toda a praia. Ele chama aquele que criou todas as coisas, aquele que é Senhor. Se você entrar na velocidade da luz hoje, daqui 93 bilhões de anos, leva 93 bilhões de anos na velocidade da luz para atravessar o universo que a ciência conhece. Aquele que em cada centímetro do que se foi feito e sustentado é por meio dele, ele é reduzido a um espermatozoide humano. E a Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito, ele se tornou uma semente. O que Lucas vai dizer é o seguinte: nós temos um homem, e ele também está no céu agora. Ele com o corpo glorificado está sentado à destra de Deus. E João diz em 1 João 9 que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele está diante de Deus, mas ele é homem. Mas só o Espírito Santo que teve poder de reduzir o Senhor de todas as coisas a uma semente. Gente, quando eu olho para isso, olha aí para sua mão. A criação humana é das criações a mais bela. O funcionamento cerebral, eu estou falando aqui, tudo está funcionando uma velocidade. Quem é da área da saúde, aqui na minha área, é complexo tudo isso aqui, mais do que qualquer outra coisa. Veio através de algo que a olho nu não se via. Por isso a gente não pode desprezar nenhuma semente que Deus nos dá. Por isso a gente não pode olhar para algo e dizer é pequeno demais, não tem jeito. Mas esse mesmo Espírito, ele não só reduz, o Senhor do universo, o Deus, encarna ele numa semente humana. Ele vira um bebê, ele é concebido na barriga de uma mulher. Mas esse mesmo Espírito tem poder. O Espírito que transforma o Filho de Deus em filho de homens, ele transforma os filhos dos homens em filhos de Deus. Esse é um milagre extraordinário. Lucas vai trazer isso, mas o meu papo aqui é em relação a João, porque João é o mais profundo dos evangelhos. João vai finalizar e tem alguns motivos pelos quais João é o mais profundo dos evangelhos. Primeiro, porque João foi o único discípulo que não experimentou a morte. João, ele escreve a partir de um lugar de maior maturidade. João vai escrever a partir de um lugar de uma maturidade maior. Depois, João foi o discípulo de maior proximidade em relação a Jesus. João é aquele discípulo, você lembra como João é conhecido? Aquele a quem Jesus amava, né? Você sabe que ele mesmo diz 3 vezes sobre ele, é ele que escreve sobre ele. Porque João, ele se sentia amado. Então João também, ele tem uma narrativa a partir desse lugar. Mas o motivo pelo qual o evangelho de João de fato é o mais profundo é porque o evangelho de João, enquanto Mateus vai narrá-lo como rei, enquanto Marcos vai dizer que ele é servo, Lucas como filho do homem, João fica com a maior responsabilidade, que é manifestá-lo como filho de Deus, como aquele que veio do céu para ser a resposta que os homens precisavam. Você sabe, mais do que um rei, mais do que um servo, mais do que um homem, ele é o próprio Cristo de Deus. Ele é o meio pelo qual nós somos salvos. E quando nós olhamos então para a narrativa de João, a narrativa de João está nessa completa profundidade.
João vem falar de um Jesus ou de um Deus que vem ao mundo, e agora em todo o Velho Testamento não se tem uma compreensão de quem Deus é. Deus no Velho Testamento é um ser difícil de compreensão, mas agora vem, Jesus é o Deus compreensível. Jesus é um Deus em slow motion. Jesus é um Deus agora que toca e que os homens podem compreendê-lo. E João vem revelar Jesus como esse lugar. E João vem para nos trazer o entendimento de que o Evangelho, e quando nós vamos aqui, nós vamos mergulhar em João. João é uma narrativa não de eventos, mas de encontros. Gente, porque o nosso Evangelho pode ser um Evangelho de evento. A gente pode estar aqui em mais um evento, e amanhã pode ser mais um evento, e semana que vem você participa do culto e é mais um evento. E a gente está acostumado a fazer eventos quando o Evangelho nos chama a um lugar de encontros. Quando nós olhamos para João é a narrativa de um Deus que abre mão do céu e vem à terra para dizer: eu não quero fazer um evento, eu quero ter um encontro. Então quando nós vamos ver João, nós vamos ver uma narrativa. No capítulo 1 ele vai dizer: ele estava no céu, no princípio era o verbo estava com Deus, mas ele veio, e ele veio para quê? Ele veio para ter um encontro. Ele veio para marcar um encontro, ele veio em proximidade, para ter olhos nos olhos, ele veio para poder abraçar, ele veio para poder ter contato, ele veio para poder entrar em casas, ele veio, João, aí você pega o capítulo 2, o primeiro milagre que João vai narrar de Jesus, poderia ter sido um grande evento. O primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. E você sabe, ninguém vai num casamento à toa, gente, você só vai no casamento de quem você é amigo. Para entrar no casamento tem critérios. O primeiro milagre de Jesus, eu não sei se era um vizinho, não sei se era um primo, eu não sei se era um amigo do futebol, eu não sei quem era esse cara, mas eu sei que o primeiro milagre de Jesus fala de algo completamente pessoal, numa festa fechada, restrita, para resolver o problema de um casal que ele não queria que passasse vergonha porque estava faltando vinho. Tem alguma coisa mais pessoal que isso? Mas aí você vai para o capítulo 2, então, o capítulo 1 é ele vindo para poder ter esse encontro, 2, ele faz um milagre nesse lugar. Aí você vai para o capítulo 3, de fato, o mais famoso por causa do verso 16, entre nós, pelo menos brasileiros, é Jesus dizendo, aquele versículo que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para quem que ele está falando aquilo? Para um homem, no meio da noite, um judeu. Ele está encontrando Nicodemos no meio da noite para dizer o que seria para nós, pelo menos brasileiros, e há uma briga sobre quais são. Se talvez a oração do Pai Nosso é mais popular que João 3,16, mas ele vem para olhar nos olhos de um homem no meio da noite para dizer: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. É um encontro pessoal. Mas aí nós mergulhamos onde eu quero, no capítulo 4, que por um consenso teológico, o capítulo 4 de João é a pregação mais profunda de Jesus. Por um consenso, o capítulo 4 é a pregação mais impactante e profunda de Jesus. O capítulo 4 é a pregação que Jesus faz, que tem o maior impacto. E eu quero ler com você, a partir do verso 3. João 4, 3. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário, verso 4, passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. E achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Diga comigo: dá-me de beber. É interessante, eu quero ler com você para depois expor aqui algumas partes desse texto. Mas a Bíblia vai dizer então que Jesus faz necessário passar por Samaria. E já tinha um consenso que os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus estava marcando um encontro com uma mulher que não sabia que iria encontrá-lo. Jesus vai marcar um encontro com uma mulher que não sabia que aquele dia não era só mais uma ida ao poço. E isso é maravilhoso do Evangelho, porque o Evangelho, ele sempre tem um Jesus. E eu sei que muitas vezes nós achamos que é você que está correndo atrás de Deus, mas o Evangelho é que, a verdade do Evangelho é que Deus sempre esteve atrás de nós. E agora ele encontra essa mulher. E eu sei que a gente canta sobre a sede da mulher, e é verdade. Eu sei que a gente fala da sede da mulher, mas a primeira pessoa a dizer que está com sede na narrativa dessa história não é a mulher. Quando ele vê a mulher, a primeira coisa que ele fala é: dá-me de beber. Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Antes de você saber que eu estaria aqui para matar sua sede, eu estava com sede de te encontrar aqui.
Sabe a verdade do Evangelho, e aqui esse texto ele é tão profundo porque ele fala do Evangelho completo. A história dessa mulher a gente vai ler, mas a verdade do Evangelho é que um dia ele já estava nos esperando em um poço. Quando nós chegamos lá, ele já estava lá dizendo: antes que você chegasse aqui, eu já tinha mudado o roteiro da história para poder encontrar você aqui. Eu gosto da visão dos puritanos que eles dizem: nós éramos como Lázaro que estava morto. Eu sei que você fala: não, pastor, é porque eu nasci numa família de crente, eu cresci numa casa, e aí por filho de crente tem essas crises, né? Chega um determinado momento da história, até que um dia eu calculei e falei: mas quando Deus encontrou meu pai, Deus já sabia sobre mim, Deus já estava pensando em mim. Quando ele encontra meu pai, sabendo, ele vai ter filhos, e por meio do encontro dele eu vou encontrar os filhos dele. Nós estávamos como Lázaro, mortos, nós não podíamos ouvir. A verdade do Evangelho é que a mais revolucionária graça nos encontrou e nós não tínhamos nada para dar. Qual é o mérito de Lázaro ao estar morto e agora ele escuta: Lázaro, vem para fora? Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? É o que aconteceu na nossa história. Um dia ele apareceu na nossa história e disse: Dênio, vem para fora. E eu saí da morte para a vida. Será que tem alguém que aconteceu isso com você? Eu saí da morte para a vida e não há mérito nenhum em mim, não há nada que eu tenha feito, tudo por uma profunda graça. E a Bíblia diz no verso 8 que ele, verso 7, a mulher veio e ele disse: dá-me de beber. No verso 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu digo que tem coisa que aconteceu no ministério de Jesus só porque eram homens. Porque se fosse mulher não ia dar certo. As mulheres sabem que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens. Basta uma mulher se casar que ela descobre. Você manda o camarada ir buscar alface, ele volta com rúcula, né? E ainda te diz: é a mesma coisa. Mas aqui é interessante que a Bíblia diz que Jesus senta e Jesus está programando um encontro com aquela mulher. Jesus, ele está vendo o encontro, e a Bíblia diz então que você tem pelo menos 13 homens com fome. As mulheres me ajudem, que os homens vão ter a mesma consciência dos discípulos. Mas você tem 13 homens com fome, e aí eles estão todo mundo com fome. Gente, quantos homens a gente precisa de mandar na cidade para comprar comida? Dá para ir 1, 2, vai todo mundo. E sabe por que vai todo mundo? Porque propositalmente, eu estou falando, se fosse mulher não ia aceitar. Mas como era homem, Jesus falou: vai todos, eles vão felizes. O homem é maravilhoso. Eles vão alegres, né? Para chegar lá, olhar e falar: nossa, mas cada um vai levar só um pacote? Que bom. Mas Jesus programa esse ambiente agora, e Jesus agora vai preparar um cenário para essa mulher. E no verso 9, disse então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Verso 10, respondeu Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem te diz dá-me de beber, tu lhe terias pedido, ele haveria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, o poço é fundo, de onde tens água viva? És tu, porém, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual também ele bebeu, seus filhos e seu gado. Replicou Jesus, verso 13: todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, porque os 5 que tiveste, o que agora tem, não é teu. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é bendita, ela é valorizada no nosso meio. Nós reconhecemos que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho. Nós estamos falando aqui de um preparo para um novo ano. Eu oro pedindo ao teu Espírito. A tua palavra é lâmpada que nos dá a clareza do próximo passo. Ela é luz que nos dá a direção. Nós reconhecemos: seja todo homem mentiroso, só a tua palavra é verdadeira. Nós reconhecemos que céus e terra passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. A tua palavra é mais empolgante que as nossas séries de Netflix.
A tua palavra cativa mais o nosso coração do que os enredos de Hollywood. Eu oro pedindo ao Senhor, quem sabe numa noite como essa nós poderemos dizer, como os discípulos disseram, Senhor, a caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, porventura o nosso coração não ardia enquanto a tua palavra era falada. Por isso nós oramos por um avivamento de consciência. Nós oramos por uma transformação de mente. Nós oramos para que a tua palavra encontre, Senhor, aquele que está abatido e o anime. Nós oramos para que a tua palavra encontre aquele que está em caminhos tortuosos e possa trazer retidão. Nós oramos para que a tua palavra traga vida àquele que se sente, Senhor, em morte. Nós oramos para que a tua palavra cumpra o efeito pela qual ela foi liberada, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você sabe a história dessa mulher, e quando nós estamos falando de experimentar algo novo em Deus, é tão interessante, porque o Evangelho não tem tantas novidades assim. Eu sei que a gente gosta, e quando eu olho tudo que nós estamos passando como geração, e converso, né, a gente converso muito com o Tiago, converso também aqui com seus pastores. Quando a gente está vendo tudo que está passando como geração, gente, essa criatividade é uma necessidade humana de querer ver algo novo, algo maior, algo melhor. Nós estamos atrás disso, sempre de alguma coisa que possa, e o Evangelho sempre nos leva para o mesmo lugar. A resposta do Evangelho nos leva para o mesmo lugar. Diante das nossas inquietações, diante das nossas buscas, o Evangelho nos leva para o mesmo lugar. E você sabe, nós corremos o grande risco de, ao conhecer o Evangelho, continuar achando que precisamos de alguma outra coisa, de que estamos atrás de alguma outra coisa. Corremos o risco de entrar ano após ano numa igreja, achando que Jesus se tornou um meio para que eu conquiste aquilo que eu sempre quis. Então eu sempre desejei sucesso profissional, e não há problema nisso, mas agora Jesus se torna um meio para que eu conquiste o sucesso, e eu estou dizendo para ele o tempo inteiro: se você não me der o sucesso profissional, eu não posso ser completo. Ele está dizendo: mas eu não sou suficiente para te fazer completo. Você sabe, esses dias a gente estava no encontro, e aí eu ouvi um pastor lá dizendo que o pai dele foi sequestrado. Eu achei interessante a história, porque ele falou que o pai dele se converteu já na terceira idade, e o pai dele mora no Rio de Janeiro, e o pai dele foi sequestrado. O pai dele, um novo convertido, sendo sequestrado. Eles falaram que viveram aquele drama de ter que lidar com um bandido, e toda aquela coisa de ter um pai em cárcere. E aí eu achei interessante, porque ele disse que quando encontrou o pai dele depois do cárcere, você imagina a emoção de você encontrar alguém que você ama depois de um processo como esse. O pai dele falou para ele assim: Luiz, eu orei demais quando estava lá. E ele falou: pai, glória a Deus, né? Ficou feliz. O senhor orou? Orei, e orava fervorosamente. E o que você orava? Ele falou: eu orava o seguinte: Deus, agora toca no coração do Luiz, onde ele estiver, para ele orar, para o Senhor ouvir e me tirar daqui. Aí ele falou: pai, então o senhor orava para Deus me tocar, para eu orar, para Deus te tirar? Ele falou: era. Ele contou essa história, ele falou: não, pai, você já está falando direto com Deus, não precisa de falar para Deus me tocar, para tirar, você está falando direto com Ele. Mas você sabe, quando eu vi essa história, eu fui embora para casa pensando: será que muitos de nós não somos assim? Você está diante daquele que é a fonte, e você está dizendo para ele: eu preciso de um emprego para estar satisfeito. Ele está dizendo: mas eu não sou o suficiente, eu não sou maior que o emprego para te dar satisfação. Aí a gente faz da nossa oração um método para dizer para Deus o que a gente tem de expectativa para conquistar, e caso Ele não consiga suprir, a gente está dizendo para Ele: não vou ser completo. E aí você precisa de entender o seguinte: a grande crise do Novo Testamento e do Evangelho é que Cristo frustra as nossas expectativas. Deus não está preso a fazer e cumprir aquele castelo de areia que a gente construiu. Ah, pastor, me prova. Biblicamente pode olhar. Sabe por que só João estava aos pés da cruz? Porque você tem 11 homens frustrados, 11 homens que disseram: Ele vai nos libertar da opressão romana. Eu gosto até, Judas é uma grande incógnita. Qualquer coisa que falamos sobre Judas só permeia no campo de uma opinião vaga. Mais do que eu gosto sobre a traição de Judas, talvez o que mais combina para mim olhar a história é que talvez Judas, e obviamente nós sabemos que havia um plano divino para que Jesus fosse entregue, mas há uma linha que eu gosto de talvez pensar com os meus botões, que Judas falou: vamos pressionar ele, eu vou vender ele, porque chegar na hora H ele vai mostrar para que ele veio. Judas talvez estava dizendo: eu vou ajudar Jesus a ser o libertador que ele nasceu para ser.
Sabe como às vezes a gente fala, eu vou fazer uma oração que eu vou ajudar Deus para Ele ver aqui a necessidade que eu estou, para Ele ver se Ele resolve. E 11 dos discípulos não estão lá porque eles estão frustrados com a ideia de que a libertação que eu queria, e aí nós idealizamos uma vida. E deixa eu te falar, o evangelho não se move com a expectativa do futuro. Toda a ideia que nós construímos de que se amanhã eu tiver isso, eu vou ser completo, é uma mentira. Toda a ideia, o evangelho não é uma expectativa de futuro, o evangelho é uma certeza do agora. O evangelho é a realidade que se eu tenho Cristo hoje, eu tenho tudo que eu preciso para ser a pessoa mais satisfeita que existe. Eu não estou esperando alguma coisa, eu tenho. E Jesus então, Ele vai encontrar essa mulher. E essa mulher, por que esse texto é tão profundo? Porque a fome, o desejo, a sede dessa mulher não é uma sede natural. Você sabe, a sede dessa mulher não é uma sede que a gente compra um filtro Europa, instala na casa dela e resolveu o problema. A sede dessa mulher fala de uma sede de alma. A sede dessa mulher fala de uma necessidade de suprimento. A sede dessa mulher fala de uma emoção descontrolada que tem a necessidade de ser suprida. E agora então a Bíblia diz que essa mulher vai encontrar com Jesus. Ela tem sede e ela vai até Jesus e João, então ele vai trazer a narrativa de um encontro, do que acontece quando alguém, um ser humano com uma alma sedenta, encontra um homem do céu. E João está narrando isso para nós no capítulo 4. Você sabe, e João vai deixar aqui para nós, eu quero ser prático com você, João vai deixar aqui para nós pelo menos 3 aspectos do resultado desse encontro, dessa mulher com Jesus. Em primeiro lugar, quando essa mulher encontra com Jesus, ela está com sede. E a primeira coisa que Jesus vai falar com essa mulher é sobre satisfação. Você sabe, gente, nós estamos numa era que é difícil ser satisfeito. Foi falado aqui, você vê o carro e daqui a pouco os caras arredondam um pouco o carro e a sua alma está dizendo, você precisava de comprar um novo porque ele está mais redondo do que o seu que está antigo. É óbvio que o ser humano ele sempre lutou com uma sede da alma, mas é óbvio que na nossa era é muito mais forte, porque agora você acompanha a viagem do cara que está do outro lado do mundo e você agora está indo, pegando o ônibus para ir para o seu trabalho. Porque talvez você não tenha toda a popularidade e nós vamos então entrando num ciclo de uma alma insatisfeita. E agora Jesus vai encontrar uma mulher que tem uma alma insatisfeita, e a primeira coisa que Jesus vai falar com ela é sobre suprimento. Alguém que encontrou Jesus, ele vai estar plenamente satisfeito. E o que Jesus diz para essa mulher é: se você beber dessa água, você vai continuar com sede. Sabe por quê? Porque essa mulher tinha idealizado que tinha capacidade de matar a sede dela. Sabe qual que é a nossa grande questão? É que nós sempre estamos idealizando o que poderia matar a nossa sede. Você está pensando o seguinte: se eu tivesse aquela quantia no banco, hoje eu ia estar feliz. Mentira, não ia. Aí você pensa o seguinte: não, eu sou solteira, se eu tivesse casado agora se eu tivesse casado. Não, o casamento também não tem a capacidade de te dar isso que você está achando. Jesus está dizendo para essa mulher: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas tem uma água que eu tenho para te dar que você nunca mais. Diga comigo, nunca mais. Eu gosto de coisas que só o evangelho pode falar. Você sabe, você não pode ir em concessionária nenhuma de São Paulo e entrar e comprar um carro lançamento. O vendedor fala: entra aqui, você está assim, com vazio na alma, senta aqui, compra esse carro que nunca mais você vai ter. Não, não pode. Você não pode estar aí no meio de uma necessidade, aí você encontra o Dom Juan da sua vida, ele fala: casa comigo, você nunca mais, sabe? Se você tem algum vazio na alma, não, homem nenhum pode falar isso, emprego nenhum pode dizer: nós vamos te promover aqui, você nunca mais vai ter sede. Não tem capacidade. O único que pode dizer para nós: se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais. Gente, nunca mais é muito forte, ou não é? E por que a gente o encontrou e a gente continua com sede? A gente continua vivendo uma vida que Ele nos deu, mas de forma inadequada. É a nossa grande crise. Essa mulher está nessa crise. E agora ela encontra Jesus. E Jesus está falando com ela sobre contentamento, sobre satisfação. E sabe o que é satisfação no Evangelho? Satisfação não é Deus te dar tudo que você quer. Porque a gente tem uma lista de coisas que a gente está falando: se Deus me desse tudo isso aqui. Satisfação não é Deus te dar tudo que você quer. Satisfação é Deus te fazer pleno com tudo que você tem. E você sabe, tem um abismo muito grande entre você ter tudo que você quer e você ser pleno.
e satisfeito com tudo que Deus te deu. O apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, é o livro mais feliz já escrito na história. Paulo vai escrever aos Filipenses quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo vai falar: olha, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Paulo vai escrever Filipenses. Se você quiser ficar feliz, vai ler a carta de Paulo aos Filipenses. O cara está falando sobre alegria, ele está falando sobre esse transbordar de alegria. Aí você fala: onde Paulo estava quando ele escreveu? Paulo estava em Dubai. Paulo já tinha feito alguns milhões, estava vivendo só de rendimento, e ele está naquela maior alegria, e ele chega em Dubai para passar férias, e agora Paulo abre seu notebook, a bolsa está em alta, e ele começa a ver o dinheiro dele rendendo. Aí Paulo senta no sofá e fala: cara, eu vou fazer uma carta sobre alegria, porque eu tenho autoridade para falar sobre alegria. Não era lá que Paulo estava. Por isso toda a perspectiva de alguma mudança exterior para ser alguém que está plenamente alegre não é verdadeira. Paulo está preso, e não só preso. Os historiadores acreditam que essa prisão que Paulo está, quando ele escreve sobre alegria, muito possivelmente um dos métodos de tortura era a remoção da higiene. Então os presos faziam seus dejetos dentro da sala, das celas, e se tirava então esses dejetos mais ou menos quando já estava na linha do joelho. Esse cara está falando sobre alegria, e a Bíblia não deixaria esse cara mentir. Ele está escrevendo o livro mais feliz já escrito em toda a história, pisando nos seus próprios dejetos, enquanto ele, abandonado, escreve dizendo: eu sou um cara plenamente alegre. Me explique como. Como esse cara pode dizer, dentro de uma cela, injustamente, abandonado, sem higiene, não tem ninguém que é mais completo que eu, nem o imperador agora? É porque ele está falando sobre algo que Jesus estava dizendo. Não é algo exterior, não é algo que o mundo pode dar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tem uma satisfação que ela não tem a ver com a aprovação humana, tem uma satisfação que não tem a ver com sucesso profissional, tem uma satisfação. É interessante porque Jesus, ainda falando de satisfação com essa mulher, ele tinha acabado de fazer o primeiro milagre. Aonde, gente? Numa festa de casamento. Isso aqui é para bugar, porque tem alguns versos da história que eu falo: isso aqui não tem sentido nenhum, algum. Você imagina, estão aguardando Jesus, são milhares de anos de espera. Esse cara vem e se manifesta, e ao invés dele encontrar uma mulher que está desesperada com um filho e ressuscitar o filho, ao invés de ele entrar no hospital, numa ala de UTI pediátrica e salvar as crianças, não, ele vai fazer o primeiro milagre. Depois de milhares de anos de espera e 30 anos que ele está sendo guardado, ele vai fazer o primeiro milagre numa festa de casamento. Mas você sabe, tem um sentido porque foi numa festa de casamento. Sabe qual que é o lugar mais feliz da terra? É a festa de casamento. É interessante, né? A gente pensa que Jesus deveria fazer o primeiro milagre no lugar mais triste, e ele vai para o lugar mais feliz. Gente, festa de casamento está tudo bem, não é verdade? Festa de casamento, até para ter uma alusão profética do casamento que nós teremos. Gente, festa de casamento está tudo certo. Tem irmão que chega: pastor, vou casar em 2030, você vai me ver meio sumido. Por quê? Porque festa de casamento está tudo programado. O cara faz prova do local, prova da comida, prova das flores, prova da foto, é prova de tudo. Festa de casamento é aquele lugar que os convidados são escolhidos a dedo. Festa de casamento, nós falamos sobre algo novo, você sabe, e eu não tenho cansado de repetir essa verdade para a minha comunidade. A verdade é que Jesus vai para o lugar mais feliz da terra, e você sempre está idealizando, né? Quem não tem dinheiro fala: não, eu acho que se eu tivesse dinheiro, essa festa eu ia estar completo. Mas você sabe, Jesus vai fazer o primeiro milagre, e na teologia tem algo que a gente chama de princípio de primeira menção. É uma das formas da gente interpretar um texto. Quando algo acontece a primeira vez, então a gente dá um enfoque teológico maior para poder entender. E sabe, ele vai fazer o primeiro milagre numa festa de casamento, e ele faz na festa de casamento porque ele está lá, e eu imagino que ele está dizendo para os discípulos: esse é o lugar mais feliz da terra. E eles estão dizendo: é, Jesus, olha, está todo mundo perfeito, a família está linda, está todo mundo maquiado. Festa de casamento, as mulheres estão se arrumando. Toda festa de casamento eu preciso lembrar a minha esposa que ela não é a noiva, né? Sim, só para dar um toque. Está todo mundo lindo, mas daqui a pouco o que acontece? Tem vinho que aponta para a alegria natural, e daqui a pouco o vinho acaba.
Sabe o que Jesus vem para nos dizer nessa festa? É que por mais incrível que o mundo possa dar e as coisas que o mundo possa nos oferecer, toda alegria terrena acaba o vinho. Toda. Aí você fala, não, eu acho mesmo que o que me falta para essa próxima estação é um filho. Está aqui um cara que nós ficamos 3 anos lutando por um filho. É maravilhoso ter um filho, mas deixa eu dizer para você, um filho é incapaz de suprir alguém. Você fala, não pastor, o que está faltando é eu me casar. Se eu tivesse casado... Gente, eu casei com 19 anos. O cara tem que estar muito apaixonado para casar com 19 anos, é ou não é? Eu lembro até hoje, num domingo de manhã, que eu vi a Bruna entrando pelo salão com uma saia alta, branca, com detalhes pretos. Eu guardei essa saia por 7 anos. E ela falava, por que você guarda essa saia? Eu falava, porque eu me apaixonei por você na saia. Se alguma coisa der errado, eu te coloco na saia de volta. Mas posso dizer para você, o casamento é insuficiente para te suprir totalmente. Todo casamento tem um dia que acaba o vinho. A maternidade é maravilhosa, eu estou lá vivendo isso, mas tem um misto de que coisa maravilhosa e onde eu fujo. O dinheiro, não, quem não tem dinheiro acha que o dinheiro é a grande salvação do mundo, né? Esses dias eu estava conversando com um cara e a gente estava no almoço. Ele falou, estou muito preocupado com a estabilidade do país. Eu falei, por quê? Ele falou, tenho muitos milhões guardados. Eu tenho medo de algum confisco, alguma coisa assim que possa acontecer. Então eu estou tendo dificuldade para dormir. E rapaz, eu tenho dormido, que é uma beleza. Esse problema eu não estou sofrendo. Você está vendo que até o dinheiro acaba o vinho? O cara está preocupado se vão... Você sabe o que Jesus está falando? Esse aqui é o lugar mais feliz da terra, mas daqui a pouco chegam para ele e falam, acabou o vinho. Você sabe, experimentar algo novo em Deus não é nós fazermos de Deus um meio para que a gente conquiste alguma festa que a gente acha que pode nos dar vinho. Jesus vai dizer, agora eu vou dar para vocês um vinho que a terra não pode dar. Agora eu vou dar um prazer que o mundo não pode dar. Deixa eu dizer para você, se tivesse alguma coisa na terra que fosse capaz de te suprir, Deus não tinha matado Jesus na cruz. Era mais barato te dar. Tem gente que fala, pastor, eu não sou completo ainda porque lá fora eu não tenho aquele carro que eu queria. Se um carro fosse capaz de te suprir, Deus não tinha matado Jesus, te dava o carro, sai mais barato. Pastor, o que eu precisava mesmo era de um emprego melhor. Gente, vamos ser sinceros, se o emprego fosse mesmo capaz de te suprir, você precisa de entender que todo o suprimento de Deus para nós está em Cristo. E a gente precisa de se arrepender de tudo que nós achamos que se tivéssemos seríamos felizes. Porque quem tem Jesus tem tudo que precisa para ser a pessoa mais completa que existe. Sabe o que eu quero te encorajar em 2025? A descobrir que toda água que a gente procura nos volta a dar sede. Nem o milagre é suficiente para te fazer pleno. Eu te provo. Jesus encontra 10 leprosos, não tem ninguém na situação daqueles caras. A lepra para um judeu era pior dos castigos. Ele estava fora da cidade, esse cara. Ele tinha perdido contato com os filhos, ele não tinha voltado para casa para despedir da mulher. Ele não está vendo os filhos crescer. Jesus cura esses leprosos. Aí eu fico pensando, um só volta. Eu fico pensando, a gente quer crucificar os outros 9 que não voltam, mas eu fico pensando, esses caras acabaram de receber o milagre, são anos sem ver a família. Talvez muitos deles estão dizendo, Jesus demorou demais. Outro está pensando, agora eu vou ter que voltar e vou ter que trabalhar esses anos perdidos que eu fiquei com lepra. Você está entendendo que quando Cristo não é minha satisfação, até o meu milagre pode gerar uma nova demanda. Mas um voltou para dizer, mais do que ser curado da lepra, a plenitude está em estar aos seus pés. Só um recebeu a plenitude. Por quê? Porque nem o milagre é suficiente. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Se você beber dessa água, você vai continuar com sede. Posso dizer algo para você? Todos os ideais que nós construímos, que mataria a nossa sede, que não está em Cristo, eles não são verdadeiros. Aí sabe qual é o problema? Vai entrar ano e sai ano, vai entrar temporada e sai temporada, e o tempo inteiro está te faltando alguma coisa. O Evangelho faz de você alguém que pode afirmar. Gente, eu quero declarar isso sobre você, sobre o seu coração e sobre a sua história. Levou uma caminhada com Jesus até eu compreender o Evangelho em plenitude. Mas dizer para você, aqui eu cheguei nesse lugar, e talvez você fale, é dinheiro. Deve ter muita gente aqui com mais dinheiro que eu. Talvez se abrir meu aplicativo do banco, vocês queiram fazer uma oferta para mim.
claro que tem gente com mais influência que eu aqui. É claro que aqui tem gente com mais posses que eu, que conheceu mais lugares que eu. Mas só não tem um cara aqui, uma mulher, que é mais satisfeito que eu. Não tem. Um dia um cara fez uma oração por mim. Quando o crente fala que está orando por mim, eu nunca acredito. Acho que crente mente quando fala: estou orando por você. Aí eu falo: então manda o áudio. E um amigo falou: Dênio, eu estou orando por você. Eu falei: cara, o que você orou por mim? A gente se encontrou no aeroporto para ir para uma viagem. Ele falou: a minha oração por você, Dênio, foi dizendo: Deus, que o Dênio esteja tão satisfeito no Senhor, que o Senhor disser para ele nessa noite: Dênio, amanhã você quer acordar sendo quem? Ele falou: minha oração é que você diga: Deus, amanhã eu quero acordar sendo eu, porque eu sou tão satisfeito no Senhor, que eu não quero ser o blogueiro que eu acompanho, nem o pastor amigo que eu vi, porque eu estou tão satisfeito. Foi essa a história que o Senhor me deu, e quando eu descobri dessa água eu já não tenho mais sede. A minha pergunta é: o que te falta? O que está te faltando? Jesus está dizendo: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria. E sabe qual que é o problema? É que aquela mulher tinha certeza que o problema dela era o marido. E Jesus está falando: seu problema não é marido. E a gente tem certeza que o nosso problema é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Aí sabe o que Jesus fala para ela, ainda falando sobre satisfação? Faz o seguinte: você quer ser curado, você quer receber, você quer beber essa água? Eu quero. Aí o que ele fala para ela? Então vai e busca seu marido. Outra coisa curiosa: para que um cara, para fazer um milagre, precisa do marido da mulher presente? Machismo. Na era que nós vivemos em 2025, viraria manchete. Mas é óbvio que não. Jesus estava tendo uma palavra de conhecimento sobre a vida daquela mulher. Sabe o que Jesus estava fazendo? Destruindo toda a expectativa do que ela tinha passado a vida inteira procurando. E ela tem que confessar: Jesus, eu não tenho marido. Sabe o que ela está falando para Jesus? Eu corri tanto atrás de ser feliz por meio disso e não encontrei. Sabe, talvez você está aqui, você tem 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, e talvez você nunca pôde declarar na sua vida: não tem ninguém mais satisfeito que eu. Mas peraí, no banco você não tem todo o dinheiro. Mas a minha satisfação não está no dinheiro que eu tenho no banco. Não, mas peraí, você ainda não foi curado de tal coisa. Mas... Aí Jesus diz para ela: disseste bem no teu marido, porque 5 que você teve não eram seus, e o 6º agora também não é seu. Você sabe que na teologia os números falam: 6 aponta para o homem no centro. É por isso que o espírito do anticristo é 666, 3 vezes o 6. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? De forma humana você buscou com todas as suas forças ser completa, mas você não encontrou. Gente, 6 maridos, tem um gente bom, um chato, tem um pegajoso e um ignorante. Ela procurou de todo jeito, e Jesus está dizendo: a água do mundo não foi capaz de te suprir. Mas sabe o que ele está dizendo para ela? Agora você está diante do 7º. Sabe o que 7 significa na Bíblia? A perfeição divina. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? O que 6 homens não puderam te dar. Você está diante daquele que vai matar a sede do seu coração. Sabe o que o Evangelho diz para nós? Que nós somos satisfeitos nele. Mas esse encontro ele é tão profundo, em segundo aspecto, e aí eu vou encerrar. Jesus está dizendo para essa mulher: olha, você vai ser satisfeita em mim. Mas em segundo lugar, Jesus está dizendo para ela: você vai ser segura em quem eu sou. Essa mulher está dizendo: eu não vou precisar mais vir buscar água. Você sabe, ela está indo buscar água meio-dia, na hora mais quente. Tiraram essa mulher do grupo do WhatsApp das mulheres. Porque mulher não ia buscar água sozinha, porque tinha muito risco de buscar água sozinha. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Eu não vou ter que voltar aqui. Gente, você está entendendo qual que é o poder do Evangelho? Você está entendendo que o Evangelho é a segurança do hoje? Você está entendendo que em 2025 você não precisa trocar de carro para estar satisfeito, porque não é a troca do carro. Pastores, se você trocar um plus da vida, mas você já não está mais escravo disso. Mas Jesus está dizendo para ela: você não vai precisar vir buscar mais aqui, porque eu vou colocar uma fonte dentro de você. Você não vai precisar voltar aqui. Essa mulher está cansada, porque
porque ela está indo buscar água na hora mais quente do dia. Ela tem uma alma cansada. Sabe qual é a verdade? É que essa mulher está cansada porque ela não sabe que ela tem um pai. E Jesus está dizendo para ela ali: você não vai precisar mais ficar cansada. Vamos ser sinceros, a fonte das nossas ansiedades, nós que somos o país mais ansioso do mundo, e eu não quero aqui menosprezar a sua ansiedade, eu não quero menosprezar que você procure um profissional. Aliás, depois da teologia, agora estou me graduando em psicologia, porque eu entendo o poder da ciência e ela também como uma resposta de Deus. Mas posso dizer, grande parte das nossas ansiedades é porque a gente não está descansado, que nós temos um pai. E aí tem uma verdade: nós não podemos ser abençoados nas áreas que nós estamos preocupados. Você só pode receber bênção naquilo que você está descansado. É um princípio espiritual. E aí sabe o que Jesus disse para ela? Você não vai precisar mais ficar cansado. Eu tenho descanso para você. Que tal viver uma vida descansada? Que tal em 2025 beber de uma água que agora a gente está plenamente descansado? Eu não sei você, mas se eu pudesse, eu teria provisão pelos próximos 10 anos para não ter que, para ficar descansado. A provisão de amanhã e de depois de amanhã e depois de amanhã me deixaria mais tranquilo. Mas não é assim que Deus faz. Deus não nos leva para um lugar de descanso nos dando a provisão, mas dizendo: eu vou estar lá. E amanhã como vai ser? Você não precisa saber como vai ser. Amanhã eu estou lá. E depois de amanhã eu estou lá de novo. Eu vi um pastor falando, e ele falou: crianças não fazem provisão para o amanhã, elas estão descansadas. Você sabe, aí eu fico reparando os meus filhos. Você não pega uma criança de 3 anos gritando no berço à noite, você chega lá e fala: o que foi? Ela fala: como é que a gente paga o aluguel? Não. Crianças que têm um bom pai, elas deitam e dormem porque elas estão descansadas. E amanhã meu pai está lá de novo. E amanhã como vai ser? Eu não sei, mas eu estou descansado, porque aquele que governa o universo também tem o governo da minha história. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, verso 15: nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor. Sabe o que Paulo está dizendo? É que medo é uma sensação que escravo tem, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Você tem um pai. Quando você beber dessa água, você vai descobrir que na sua identidade você tem alguém que está cuidando de você. Você tem alguém que está guardando você. E eu sei que colocaram na nossa cabeça que Deus tem planos maus ao nosso respeito. Mas você sabe, eu posso ser acusado de muita coisa, gente, na minha vida. Mas uma coisa eu não posso ser acusado: eu nunca desejei a morte de um filho meu. Eu nunca desejei o atropelamento de um filho meu. Nunca nem me passou. Quem é pai aqui sabe isso. Isso nem te passa pela cabeça, mas nem perto. E nós olhamos para Deus e achamos mesmo que Deus está calculando alguma coisa ruim para nós. Paulo vai terminar o capítulo 8 lá no verso 32 dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós, acaso nos pouparia alguma coisa? Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Você vai poder descansar. Você vai poder deitar à noite e saber: Ele está cuidando de mim. E vai ser tudo perfeito porque você tem um pai? Não. E o Evangelho vai ter teste conosco. No final do ano eu passei alguns dias, talvez os piores dias que a minha família já teve, com uma situação extremamente complexa. Mas eu reuni minha família e falei: a gente teria tudo para ficar a noite inteira acordado, preocupado. Mas no céu nós não teremos a oportunidade de dizer, porque lá não vai ter problema. Eu dormi. E você sabe, você só tem autoridade para vencer a tempestade, que você tem capacidade de dormir nela. Vamos dormir, porque essa é a prova de que Ele está cuidando de nós. Ele está dizendo para essa mulher: você pode estar segura, porque Ele está cuidando
de você. Esse encontro nos dá segurança. Mas por fim, se eu falo por fim na minha igreja, todo mundo fala, por fim. Obrigado, muito espontâneo. Te ensinar, quando o pastor falar por fim, você fala, dá uma animada nele assim, fala, acho que foi bom. Ele está dizendo para essa mulher, eu vou colocar uma fonte dentro de você. O Evangelho fala sobre satisfação. Esse encontro profundo com Jesus fala de ser alguém satisfeito. Você vai encontrar um Dene o ano que vem mais realizado, Oliver, mas não mais satisfeito. Eu estou com meu filho no colo, você me perguntar se você está mais satisfeito, não. Cristo continua sendo a minha satisfação antes de eu ter um filho e depois do milagre de um filho. Não mudou minha satisfação. Mas agora eu sou um cara mais realizado. Ver um menininho que eu tinha vontade de ter me dá mais realização, mas não mais satisfação. São coisas distintas. Eu não preciso de mais nada. Quando eu recebi a Cristo, Ele é suficiente para me dar satisfação. Mas você sabe, em segundo lugar, que eu te disse, esse encontro vai promover segurança. Se você se sente inseguro, o que nos liberta do medo não é nenhuma outra coisa, senão o fato de lembrarmos que nós podemos clamar, Abba, Pai. E sabe o que é legal de criança, gente? É que a primeira coisa que elas aprendem a falar é Pai. E se você for em Israel agora, eles estão falando Abba, Abba, Papai. E sabe, a gente criou um evangelho tão religioso de um Deus que responde só pastor, de um Deus que responde só aquele irmão que está tudo bem, aquele irmão fervoroso. Mas o que Paulo diz é o seguinte: a coisa mais poderosa que você pode se aproximar dele, quando um filho meu acorda à noite, ele não diz, ó grandioso Pai, que está agora no teu aposento, eu não sei se mereço, mas eu venho diante da tua presença suplicar. Não, não é assim que eles acordam. Como que uma criança acorda? Pai. E o que o pai faz? Ele pula de onde for. Mas por fim ele coloca uma fonte em nós. Ele está dizendo para aquela mulher, até hoje você foi escrava de que alguém pudesse encher o seu cântaro. Até hoje você andou atrás das pessoas por afirmação. Ela tinha um cântaro vazio. Até hoje você estava atrás de quem pudesse te afirmar. Até hoje o seu vazio existencial fez com que você ficasse atrás das pessoas, e é por isso que você foi rejeitado. Mas sabe o que eu vou fazer? A partir de hoje eu vou colocar uma fonte. Você não vai mais depender da água que os outros vão te dar. Vai ter uma fonte que vai jorrar de você, e é você que vai ser canal de suprimento para as pessoas. Para 2025 eu quero te encorajar. Sabe o que o Evangelho faz com a gente? Tem gente que é cântaro vazio, gente. Tem gente, quando te manda um áudio com mais de 1 minuto, você ajoelha e ora antes de ouvir. É ou não é? Tem gente, quando te liga, você apresenta o celular ao Senhor antes de atender, que você fala, vai vir bomba. É ou não é? Porque anda com um cântaro vazio. Agora posso dizer algo para você, e nós vamos cantar e orar? Querida, seu marido não vai suprir a lacuna que seu pai produziu no seu coração. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai acabar com o seu casamento numa expectativa errada, de que ele te dê o que seu pai não te deu. Homem, o seu carro não vai suprir as ausências que seu coração carrega. Você pode trocar a roda, o modelo, você pode comprar o brasileiro, o importado. Essa água não tem poder de matar a sede. Posso dizer, a aprovação de um pastor, a gente está na era que as pessoas estão trocando de igreja a cada ano. Eu ouvi alguém falando isso outro dia. Então mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão achando que o vazio que está nelas é suprido por um pastor que passa no final do culto e fala, irmão, que louvor, hein? Eu achei que estava na sala do trono quando te vi tocando. Isso pode ser até legal, a gente pode voltar para casa animado, Dênio, que palavra. Mas isso não tem poder de firmar minha identidade. E o problema de ser um cântaro vazio é que cada vez mais você quer a água dos outros. E
E agora você vive só para que coloquem água dentro de você. Mas sabe aquela coisa de ficar mendigando amor? O Evangelho não te faz independente, ele te faz autônomo. No Evangelho você tá para dar. Então essa ideia de que você vai procurar uma mesa que te dê alguma coisa, não fica atrás de mesa para que te dê alguma coisa. Você pode ir direto na sala do trono, mas nas mesas que Deus colocar, você pode entregar alguma coisa. E isso não é arrogância. É Jesus dizendo para essa mulher: agora tem algo em você. Sabe o que essa mulher faz? Ela está tão cheia que ela volta para a cidade. Ela volta para o lugar de rejeição. Sabe o que o Evangelho faz com a gente, gente? O Evangelho às vezes nos devolve para o nosso lugar de rejeição, para dizer: tem uma água que flui em mim, que vai tocar o meu pai. Tem uma água que flui em mim, que vai tocar os meus inimigos. Tem uma água que flui em mim, que vai tocar. E agora tem uma água que ela está jorrando. Já não é mais a expectativa de que coloquem água. É agora um lugar que eu posso ser um canal de Deus para suprir a sede das pessoas. Quero que você coloque a sua mão na posição de receber. Eu quero orar com você. Você sabe que você não veio para um evento, você veio para um encontro. Você sabe que Jesus está aqui. Você acredita nisso? E Ele veio aqui falar com você que não se sente satisfeito. Vamos lá, feche seus